o bem, né? Na sem vida da pessoa, sem saber. saber. Olha quanto tempo já passou a pandemia É, é, e ela estava com isso para me falar. é. Ah, certo. Infelizmente, nossa amiga Délia não pode entrar aqui, não. Mas então nós vamos dar continuidade. E a gente agradece aqui mais uma vez. Rencan Corretora de Seguros, querendo fazer seguro seu carro com sócio. Plano de saúde, seguro de vida, seguro empresarial. Os nossos amigos Sérgio Vinícius e Adalberto Neto. Agradecer também a deputada Ludmila Oficina, sempre ao lado das causas do bem. Com trabalho, coragem e compromisso, ela segue fortalecendo iniciativas que transformam vidas e promovem o conhecimento e a espiritualidade. Portanto, o programa Conhecer. Uma presença que inspira e apoia a nossa gente. Na clínica Rebeca Rabelo também, gente, a sua beleza sempre será valorizada. A sua melhor versão é a nossa missão. Harmonização facial, preservando a naturalidade e destacando a sua beleza. Também agradecendo ao nosso amigo Radiovaldo Costa, que está sempre apoiando as causas para o bem-estar da comunidade. Está junto com o programa Conhecer. Obrigado, Radiovaldo Costa. Se você também quer encontrar matéria de construção em Alagoinhas, Bahia, o Cimentão pode lhe auxiliar. Fica na rua Doutor João Dantas, Santa Terezinha, Alagoinhas, Bahia. Muitíssimo obrigado, Alain e a nossa amiga Sandra. E, completando, a nossa grande apoiadora, Darcília Santana, que também acredita na proposta espírita, nos ajuda a fazer com que esse programa fique no ar. Esse programa que já tem, gente, 11 anos e 6 meses de existência. A gente só agradece. Brandina, então, vamos aqui à segunda parte. Eu trouxe aqui nesse livro, gente. A gente já estudou esse livro lá, Mediunidade, Estudo e Prática, né? Complementando os temas, né, de mesmo nome, a mediunidade, estudo e prática foca no seu conteúdo nas atividades da reunião mediúnica, priorizando a formação do trabalhador que atua ou pretende participar de grupos de trabalhos mediúnicos no futuro. Então, esse é um livro preparatório, gente, e eu quero que Brandina até fale uma coisa. Brandina, às vezes as pessoas querem ir para a casa espírita e dizem assim, eu quero ver espíritos. Eu quero ir para a mediúnica. E aqui você, de cara, encontra logo uma obra dizendo aqui, ó, priorizando a formação do trabalhador que atua ou pretende participar de grupos de trabalhos mediúnicos no futuro. Queria que você falasse um pouco para essa pessoa que quer chegar e ir logo para a casa espírita, para a reunião mediúnica. É. Existe, né? A gente sabe que existe casas espíritas que tem o trabalho de mediúnica aberta. O que a gente chama de mediúnica aberta? É porque tem casas que, em algum dia, a reunião não é uma reunião doutrinária, é uma reunião aberta. Então, fica ali, vai acontecer as comunicações espíritas. Eu acho que, eu, não só eu, Kardec, porque Kardec ele nos orienta a necessidade do estudo da mediunidade, para de você estudar a sua mediunidade, para que você possa trabalhar essa capacidade, né, que você tem, dessa mediunidade ostensiva, para você, junto com os espíritos, nós, por exemplo, nós temos uma mediúnica, eu não gosto de dizer fechada, né? Mas é uma mediúnica que tem a quantidade de pessoas ali que estuda para que transcorra tudo com sabedoria, com entendimento do que está fazendo. Eu sempre achei assim, que para mim o fenômeno mediúnico não era o principal. Para mim, o ideal sempre foi o estudo. Eu desenvolver em mim, e daí, com o estudo, você vai aprender a desenvolver. Então, agora, é claro que tem casos, né, em que a pessoa ela vai para a casa espírita, ela já vai, porque ela tem aquele processo obsessivo, né? Então, ela já vem ali trabalhando com o fenômeno mediúnico. Então, por isso, a necessidade do estudo, para que você possa aprender a educar esse processo em você.
Eu não sei se Salles concorda, mas Eu concordo em número. O que que acontece, Brandina? O que é que você traz aí? Você está trazendo um ensinamento do livro dos médiuns. O livro dos médiuns vamos dizer, o termo mais apropriado seria um manual de exercício da mediunidade. Tanto para os estudiosos, de repente tem um indivíduo que não quer, na sua liberdade, exercer a mediunidade ou não tem mediunidade ostensiva. Mas é preciso, através desse fenômeno natural, você lidar com o fenômeno natural, você trazer, inclusive é o título do programa, conhecer. Então é preciso que você conheça o que você lida. Se você está aqui falando na rádio e você não tem o conhecimento mínimo para você ligar uma mesa ali, ou para ligar o microfone, ou para se referir, eu não vou fazer, que eu vou trazer um trabalho, né? Aí vamos, inclusive, chamar o que a gente chama de fake news. O indivíduo não tem o conhecimento e vai lá, faz de qualquer jeito, você está trazendo desinformação. E aí a gente traz uma coisa extremamente, que a gente traz o fato e a gente traz o porquê do fato. Tem um ditado, se vocês puderem me ajudar, disse, quem não sabe rezar dá bom dia a cavalo, né? Assim, acho que é isso, né? Não sabe rezar, xinga a Deus. É, xinga a Deus, né? Ou seja, se você não tem o conhecimento teórico, você fica na mão de quem tem. Aí o que é que acontece? Os espíritos desencarnados, eles estão literalmente no mundo espiritual. E eles se servem da sua ignorância para subjugar, não é? Para obsidiar, para se rir de você através das suas crenças infundadas, das suas pseudociências, né? E você achar que está, nossa, eu sou bambambam porque eu estou tendo uma comunicação e não sabe, às vezes, que tipo de comunicação, com que espíritos, né? Ignorância, ele dizia aqui, ó, os ignorantes, né? Ele diz o seguinte, os imperfeitos nos impelem para o mal, mas é um estado de passageiro, todo espírito um dia vai ser livre por inteiro. Ele está falando dos espíritos que existem, os espíritos imperfeitos, os espíritos sábios, né? Os pseudo-sábios. E quando a gente estuda, Salles, a gente vai descobrir que o que é que acontece no momento do fenômeno? É uma ligação pensamento a pensamento. Primeiro, para você entrar nessa sintonia, você tem que educar seu pensamento, porque vai ser através de quê? Da intuição, né? Se você tiver com pensamento desordenado, com pensamento embaralhado, como é que você vai compreender a intuição, que é a lição do outro espírito? Você não vai conseguir. Então, estudar para mediunidade, estudar mediunidade, é você educar-se para esse trabalho do fenômeno mediúnico na sala mediúnica. Então, o ideal é que primeiro você estude, que você conheça, que você consiga, por exemplo, eu sou médio vidente, por exemplo, eu sou médio vidente. Aí eu vejo com os olhos abertos, eu vejo pela tela mental, eu vejo... De que forma eu vejo? Perfeito. Aí, ostensivo, eu consigo ouvir, eu não falo, mas eu escuto. E reproduz o seu aparelho. Então, eu escuto. Mas eu posso ver e posso ouvir. Entendeu? Então, se eu não me conheço, então eu não vou saber agir com certeza naquilo que eu estou propagando, naquilo que naquele momento. Por quê? O que é que acontece? Naquele momento, Brandina não é Brandina. Brandina é um instrumento da espiritualidade. Então, eu tenho que estar o quê? Eu tenho que saber o que é que eu vou fazer, né? A confiança, isso, para mim, a confiança é primordial. Você confiar em você,
né? Você não está preocupado com o que outro vai pensar ou o que vai dizer, mas você está ali consciente daquilo que você está fazendo. Né? Eu, por exemplo, eu vejo pela tela mental. Eu não vejo de olhos abertos. Eu não vejo, eu vejo pela tela mental. Né? Então, eu trabalho isso em mim, porque eu sei que pela tela mental que eu vou ver as coisas. Então, naquele momento ali, então, por isso a necessidade do estudo. A necessidade do estudo para depois você ir. Você sabe tudo? Não. Não, porque cada reunião mediúnica é única. Mediúnica. Única, é única. Nunca vai ser a mesma coisa de uma e de outra. Nunca. Nunca. Em todos esses anos, não existe. E olha que você participa há quantos anos de mediúnica? Eu nem sei quantos anos, mais de 20. Você já viu alguma igual? Não existe igual, não existe. E outra coisa, você é único, você é individual. O processo que eu faço, você não faz. Então, por isso, a confiança naquilo que eu faço e você ter confiança naquilo que você é capaz de fazer. Você nunca vai esperar. Eu vou dizer, porque você psicografa. Não, eu vou psicografar, porque Salles não é assim. O que é que Salles pode fazer? Salles faz isso. Então, concentre-se, estude aquilo que você pode fazer. Porque eu acho assim, o que é que eu posso fazer? Eu quero estar 100% naquele momento ali, naquilo que eu posso fazer. Porque você vai fazer a sua, o outro vai fazer o outro, cada um, individualmente. É um trabalho em grupo, mas é individual, porque cada um só vai dar aquilo que tiver para oferecer. Excelente, Brandina. O que você traz aí é excelente. A Evonina ia falar? É interessante que é muito comum chegar no centro espírita a pessoa com processo obsessivo e dizer que foi mandado para lá para poder desenvolver a mediunidade. Mas desenvolver a mediunidade para quê? E o porquê? Sem o conhecimento de que realmente aquilo é mediunidade. Gostaria de saber a opinião de vocês também sobre esse assunto, entendeu? Brandina, quer complementar? O indivíduo é mandado para a casa espírita, né, com um processo obsessivo para desenvolver a mediunidade. Joana sempre diz assim, primeiro, porque você pode estar num estado mental, não ser um espírito. Sim. A primeira coisa que tem que se estudar é um processo espiritual, por isso a necessidade. Primeiro você vai para o médico. Você tem psicólogo, você tem psiquiatra, Você primeiro vai fazer todo esse processo. Quando você chegar lá no final, depois de você descartar todas as possibilidades, não, eu vou abandonar o médico? Não. Porque vai depender da sua necessidade física e espiritual. Porque pode ser que... porque eu estou xingando, porque eu estou fazendo... É um espírito, é um obsessor, mas primeiro você precisa ter certeza que ali é um processo obsessivo ou um processo mediúnico para só depois que você descartar todos os outros processos do médico, da medicação. Né? Se você estiver doente, você tem que seguir todo até você... Não, verdadeiramente é um processo obsessivo. Aí, iniciar o quê? O estudo para você se conhecer, para você saber qual tipo de mediunidade, o que é que está acontecendo. Porque tem pessoas que, quando estão em um processo de loucura, que fala tantas coisas, né? Exatamente. Eu não conheço, assim, que eu não sou médica, mas a gente vê muitas vezes, surtou, por exemplo. Surtou, a pessoa surtou. E tem aquele processo, pode... E quando você fala aí, Brandinho, eu estou falando... Pode não ser um processo mediúnico. Do ponto de vista médico e psicológico, às vezes você faz uma ressonância onde você vai encontrar uma deficiência física no aparelho cerebral. Exatamente. E aí, muitas vezes, a pessoa direciona tudo ao caráter
mediúnico, na verdade, não é um processo mediúnico, de Exato. influência espiritual, de obsessão. E Brandina falava uma coisa interessante aqui, cada um com o seu talento, né? Dentro do processo mediúnico. Eu, por exemplo, eu sempre falo aqui para a Brandina, eu tenho uma facilidade, às vezes, de redigir, né? Que pode ser a influência, às vezes eu estou ali, Brandina, eu falo assim no grupo, eu estou ali ouvindo até, às vezes, com outro assunto. Aí me chega um assunto que não é nada, não tem nada a ver com o que eu estou pensando, com o que a gente está refletindo, mas me fica na memória aqui, aquele tema, e quando eu começo a redigir, Evanildo, ele vai seguindo uma cadeia, complementando um texto que eu tenho observado, eu faço uma releitura, sobretudo coerente. Então, diante desse ensinamento que a gente está falando aqui, do estudar, eu vou ver através do processo de psicografia, a qualidade do texto, o que está chegando de mensagem, se vale, se é, às vezes, para divulgar, em que lugar é para divulgar, se há necessidade. Muitas vezes seja uma mensagem que eu li, é uma mensagem, às vezes, que é para mim mesmo. Pô, mas espera aí, já está em você e você não acessa? Não, quando eu passo uma mensagem para um grupo, as pessoas vão absorver ali, o que é que aquilo tem a ver com o meu dia a dia? E ainda tem uma outra ótica. Os espíritos desencarnados muitas vezes estão ouvindo aquele trecho, aquele texto que eu redigi. Aquela mensagem, às vezes, não é para nenhum de nós, Brandina, por exemplo. Exatamente. Né? Chega para alguém que está ali, que veio para aquela reunião mediúnica, no intuito de ouvir aquilo. E nós somos, através desse intermédio entre o mundo espiritual e o mundo material, o canal necessário para trazer essa mensagem. E aqui eu trago, Brandinho, a gente fala de mediunidade, a gente vai falar sobre intuição. Eu vou pedir. Eu ia falar até isso. Porque, assim, digamos assim, Salles, é a intuição. Eu ia falar isso assim. Eu digo muito isso lá no grupo, eu digo isso assim. A primeira coisa, eu tô aqui. Se me vem algo, a primeira pergunta que eu faço assim, esse pensamento foi meu? Não. Não foi meu. Então, eu dou credibilidade àquilo que veio. Sim. Porque, às vezes, a pessoa diz assim, é meu ou não é meu? Porque a partir desse momento que você fica, é ou não é, você perde a credibilidade em você mesmo. É o que a gente chama de fé. Aí você diz assim, se eu estou na sala mediúnica e vem, eu digo mediúnica, quem está falando de mediúnica, mas assim, vem o pensamento, a primeira pergunta que eu faço é assim, esse pensamento foi meu? Não, não foi meu. Meu. Então, foi de alguém. Se for de alguém, eu vou colocar em prática. Isso. Eu não vou me questionar, não. Será que é meu? Eu não pergunto se tem será. O será que eu vou perguntar assim? Não foi meu. Porque uma coisa é eu pensar, por exemplo, eu penso agora que eu estou em tal lugar. Ah, não, amanhã eu vou em Salvador. Eu estou pensando. Mas se eu estou aqui e vem um pensamento, eu digo, não foi meu. Então, se não foi meu, foi uma intuição. E a partir daquele momento, eu vou dar credibilidade e colocar em prática naquele lugar onde seja necessário para eu agir. Por exemplo, às vezes eu estou em casa, aí eu lembro, acontece às vezes muito com a sobrinha minha. Aí eu penso, eu digo, eu não estava pensando. Então, é o que mesmo? Aí pronto, eu já me entrego ali. Aí quando você faz isso, é como se começasse uma chuva. É muito rápido. Não é uma coisa para você raciocinar, ficar imaginando. Né? Uma intuição é algo que você tem que ir lá captando rápido. Aí é isso. Eu posso falar ou eu preciso guardar? Isso. Minha outra pergunta. Se eu ver que eu posso falar,
Eu ligo, fulana, depois vem aqui que eu quero lhe falar tal coisa. Olha, aconteceu isso. Também não vou me preocupar, sabe? Se você vai colocar em dúvida. Eu não estou mentindo. Você está sendo sincera com você mesmo. Eu estou sendo sincera comigo e com a pessoa. Com o espírito, né? Então, eu acho que isso, na minha vivência, eu acho fundamental. Se eu lhe interromper, você está falando justamente o que Deli acaba de dizer aqui, na frase. O que é que ela está dizendo aí? A mediunidade é uma faculdade natural que pode ser desenvolvida e educada como qualquer outra, mas deve ser sempre usada com amor, humildade e responsabilidade. O amor, quando você fala que você traz a mensagem para o outro, você chama a pessoa, ó, eu vim trazer aqui uma mensagem para você. Você está doando. Humildade, serva. Responsabilidade daquilo que você traz, que ela traz aqui. Exatamente. Então, Deli, você só faz contribuir para esse programa, meu amigo. Você já faz parte. Vou lhe dar carteirinha aqui, o símbolozinho do programa Conhecer, meu amigo. Obrigado pelas suas contribuições daqui ao nosso programa. E aí, Brandina, eu vou falar sobre intuição e peço licença para vocês para eu ler aqui. Ó. Pode ler. Intuição. O conceito espírita de intuição abrange os seguintes significados. Primeiro, resultado de uma ocorrência anímica, emancipação da alma. Segundo, manifestação mediúnica. E terceiro, acionamento de lembranças. O espírito desdobrado toma consciência das ocorrências desenvolvidas tanto no plano físico, que é esse que nós estamos, quanto no plano espiritual, que é o plano invisível, podendo participar ativamente delas. Retornando ao corpo físico, a pessoa recorda intuitivamente os acontecimentos vividos, como afirmam os orientadores espirituais. Em geral, guardais a intuição dessas visitas ao despertar-lhes. Aí, no caso do sono. Do sono, né? Ou seja, eu ia citar, era para eu citar isso antes de eu ler o texto. Olha o que acontece, gente. Eu vou trazer do ponto de vista... Muitas vezes eu estou dormindo e aí, do nada, entre aspas, eu acordo. E acordo com uma intuição muito viva. Eu estava dormindo, eu estava no mundo espiritual. O corpo físico descansando na cama e meu espírito, como ele faz desdobramento, desdobrado, emancipado, preso por um cordão, que, Brandina? Fluídico. Quando esse cordão fluídico rompe, gente, é o chamado fenômeno do morte. É como se você estivesse empinando uma raia, uma pipa, e você desse um bocado de linha, chega a sumir a pipa, você não está nem vendo mais o que é que você está empinando. Enquanto você estiver com aquela linha retesada, você está vivo. Se alguém passar ali no meio, ó, uma raia, uma chamada doença, ou qualquer um outro fenômeno, e corta essa linha, rompeu-se esse cordão fluídico, a pipa, a raia se foi. Não é? Isso eu trouxe uma metáfora aqui para poder fazer uma alusão. Então, quando eu estou no desdobrado, eu acordo com a intuição, e às vezes, Brandina, como eu já tenho muita coisa construída, eu chego ali, pego a caneta e começo com o pensamento que eu tive. E aí vai descendo. Eu não paro. Enquanto vier a informação, até a hora do fechamento, e nunca chegou para mim, e isso para mim não importa, é a minha concepção, nunca chegou o nome de um espírito para fechar que trouxe essa intuição. Mas o importante da mensagem é o conteúdo. Então, o espírito, ele traz o nome que quiser e o que você quiser dar a ele, né? Então, quando ele fala aqui, ó, muitas vezes essa intuição é a fonte de certas ideias que vos surgem espontaneamente, sem que possais explicá-las, e que são exatamente as que adquiristes nessas conversas. A intuição manifestada por via mediúnica é muito sutil. A gente já entrando agora na manifestação mediúnica. A ponto de um médium supor que as ideias lhe ocorreram no mundo íntimo das suas e não provenientes de um espírito. Essa confusão que você traz, Brandina, eu quero até que eu reposse, que você, inclusive, já falou sobre isso aqui. Né? Por exemplo, aí quando você diz assim, nem o espírito, ele não deu nome, não é isso? É. Aí o que é que pode ter acontecido? Eu acho que, por exemplo, você se desliga, você vai em algum lugar,
Você assiste uma palestra, por exemplo. Você Você assiste está uma influenciado pela palestra. palestra. Aí você volta. Quando você volta, não é um espírito que vai lhe intuir, mas o seu próprio espírito. Ânima. Sim. Aí você mesmo, porque você trouxe com você e você vai redigir. E redige. Entendeu? Eu penso assim. Exatamente. Porque aí já não é uma inspiração mediúnica. Por isso que ele começa falando aqui dos três conceitos, né? Exatamente. Da ânima, ele faz aqui, da ânima, da manifestação mediúnica e acionamento de lembranças. Que é você lembra que eu fiz um dia, eu comentei isso lá na reunião? Você tem que entender se foi uma inspiração mediúnica, se naquela hora tem um espírito ali, ou é uma comunicação, o seu próprio espírito, ele traz. Ele capta aquilo que ele capta e ele chega. Por exemplo, eu posso ir, eu capto, mas eu não lembro depois. Isso. Eu não posso redigir, que eu não lembro. Isso com você, em você, já está mais desenvolvido. Então, você lembra, aí você, ó. Lembro. Aí eu tenho esse detalhe, viu, Brandina? Tem horas que eu preciso até, hoje eu faço no celular, eu pego lá e pego um trecho. Porque esse registro, inclusive, os médicos explicam, ele não fica, às vezes, no aparelho cerebral. Ele fica no cérebro, o cérebro perispiritual. Não é? Não é o cérebro mecânico que a gente tem, orgânico, que a gente fala, né? Estela Janes Galdino, como vai você, minha amiga? Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Olha quem está aqui, Brandi, está vendo o Brandi aqui? Estela Janes, Brandi sempre está mandando mensagem para você aí. Todos os dias. Gente, então, olha o que é que completa aqui, olha. A intuição manifestada por via mediúnica é muito sutil, a ponto de um médium supor, que eu falei, né? Com a prática mediúnica, aprende-se a fazer a distinção entre o pensamento que ele é próprio e o que é dos desencarnados, que é o que ele traz aqui, Brandina, reforça inteligentemente. Nessa situação, o médium age como intérprete. E Allan Kardec afirma igualmente que os médiuns inspirados e os de pressentimento são uma variedade dos intuitivos. Então, ambos são da linha da intuição. Primeiro, os médiuns inspirados são aqueles cujos pensamentos são sugeridos pelos espíritos à revelia do medianeiro, ou seja, do médium. Seja com relação aos atos comuns da vida, seja os que dizem respeito aos grandes trabalhos de inteligência. Já os médiuns de pressentimento são pessoas que, em certas circunstâncias, têm uma vaga intuição de coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Essa palavra é importantíssima, gente. Vaga intuição. E está lá no livro dos Espíritos que a ninguém foi dado o direito, né, de adivinhação do futuro. Em raras exceções, quando de necessidades grandes, o médium tem acesso a o que a gente chama de pressentimento e previsão de um acontecimento futuro. Mas isso é ditado pelos espíritos à necessidade. Então, no início, por exemplo, Brandina, da doutrina espírita, e muito antes, inclusive quando Moisés, né, ele proíbe as comunicações, você só proíbe aquilo, Brandina, que efetivamente existe, né? Ó, é proibido estacionar o carro nessa vaga aqui. É porque existe a vaga. Não é? Exatamente. Então, se você proíbe a comunicação, porque existe. Agora, o mau uso que se fazia dessa faculdade natural, hoje explicada pelo Espiritismo, não era problema. Né? É evocação de espíritos. Pô, espírito não existe para uma concepção daquela atualidade. Mas evocar espírito, você está dizendo que existe espírito. Se você proíbe, você só proíbe aquilo que existe. É proibido fumar, porque tem um cigarro. E tem um espaço para você fumar, mas é proibido você fumar ali. Então, a gente tem que entender que as manifestações mediúnicas,
O intercâmbio é lícito. O que o Espiritismo vem trazer é a necessidade de educação mediúnica. Educar aquilo através do conhecimento. O conhecimento liberta. Olha que coisa interessante. Para todos os âmbitos. O conhecimento liberta da subjugação. O conhecimento liberta da obsessão. Porque se você passa a dominar algo, você passa a ficar menos dependente ou independente daquela... Vulnerável, né? Exatamente. Então, por que, gente... Dele continua... Premonição também, diz Elisete Santos, dentro da fala logo para poder não perder a fala dela. Com certeza, Elisete. E dela diz o seguinte, viu, Brandinha? Ela diz, pensamento é fruto da mente, elaborado com lógica e razão. Intuição é a voz do espírito, inspiração, vinda do plano espiritual ou do próprio inconsciente. Ambos se complementam na caminhada evolutiva. Perfeito. E eu quero trazer... Quem pensa é o espírito. Espírito, né? exatamente. Eu quero trazer, gente, a mediunidade é uma das formas de acessar o inconsciente. Olha que coisa interessante. Às vezes está ali no inconsciente e você não tem. Quando você faz você pega algo do inconsciente, você abre o seu campo, o seu horizonte, para que essa informação chegue. Brandina, às vezes, tem coisas que ela jamais imaginaria que era dela. Mas, através da própria mediunidade, ela tem acesso a essas informações que estavam ali. É o que você falava no estado latente, as informações que se encontravam. São 19 horas e 36 minutos aqui na 93 FM, a Rádio do Coração. E a gente continua mais um pouco. E aí, Kardec, ele diz mais o seguinte, Brandinho, para a gente comentar. Aliás, a intuição é a forma preferida de que os bons espíritos, olha que essa coisa aqui maravilhosa, de que os bons espíritos se utilizam para transmitir um conselho, sugestão ou alerta. Vou repetir. Você tem que trabalhar o quê? O pensamento, né? Por sinal, tem 2 livros muito bons de pensamento, que é um de Emmanuel, Pensamento e Vida, e outro de Pensamento e Vontade. Tem outro não é de Emmanuel, não. É Pensamento e Vontade também, porque é assim, para você fazer esse trabalho, você tem que ter vontade e esforço. Aí vem pensamento, vontade e esforço no trabalhar, né? Para você desenvolver essas potências que está dentro de você. Perfeito, Brandina. Ele completa dizendo o seguinte, mas a intuição também pode manifestar-se na forma de lembranças, acionadas pelo próprio indivíduo, é o que eu falei no instante, ou por um benfeitor, e até por um espírito obsessor. A explicação é simples. E aí eu vou trazer 3 tipos aqui de intuição, Brandina, para a gente discutir, que eu achei excelente. O que é que ele começa aí? A explicação é simples. Primeiro, intuição para atender o planejamento reencarnatório. Intuitivamente, junta-se à memória da pessoa algo que foi pré-estabelecido antes da reencarnação. Nessa modalidade, a intuição manifesta-se como um desejo ou força que impulsiona o indivíduo a seguir determinado caminho. Olha, queria que você comentasse, Brandina, porque eu vi que você sorriu ali, isso bola com a gente. Porque assim, como é que a gente vai desenvolvendo a nossa... É através de quê? Da intuição, né? Eu vou ao caminho do bem, o caminho do mal, e as escolhas. O que é que eu escolho? Porque eu sei que as leis estão todas na minha consciência. Então, eu tenho que seguir a minha intuição através daquilo que é a espiritualidade amiga. Eu sempre digo assim, que um anjo amigo, ele diz assim, vá que eu vou estar aqui lhe ajudando, eu vou lhe ajudar. Desça lá na Terra. Então, a gente tem, através desses amigos espirituais, a intuição, né, do bem. Muitas das vezes, assim, eu vou por ali, vem a intuição. Não vá.
E muitas das vezes a gente vai e se dá mal. Por quê? Porque a gente não ouviu a nossa intuição, às vezes o conselho do espírito amigo. Então, na nossa vida, no nosso planejamento, a gente está o tempo todo nessa observância daquilo que a gente pode e deve e não deve fazer. E muitas das vezes faz e depois se arrepende, né? Pelo Perfeito. Perfeito. O que a Brandina está trazendo, trouxe aí interessante, a gente tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Quando você abre um caminho de flores, só de flores, você só vai, nessa comparação, você vai encontrar o bem. Então, eu preciso estar aberto para esse caminho de flores, para que eu receba a intuição daqueles que se comprazem com as flores, que são os espíritos que ele está trazendo aqui, os bons espíritos. Os bons espíritos, olha o que ele está dizendo aqui, olha, Brandina. Os bons espíritos nos atraem para o bem da ação, sustentam-nos nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Salles, eu tenho algo assim muito significativo nesse sentido. Joana de Ângeles, ela diz assim: escute-me com os olhos, enquanto os seus ouvidos estão distantes. Escute-me com os olhos. O que é que Joana quer me dizer? Quando eu vi essa frase. Que através da leitura, dos ensinamentos, das mensagens, que eu posso seguir aquilo que ela me direciona. Por quê? Porque eu ainda não tenho capacidade de ouvir o que ela fala com os meus ouvidos. Eu ainda não consigo ouvir. Embora, às vezes, a gente consiga ouvir alguma coisa, mas assim a gente ouvir os nossos amigos espirituais. Escute-me com os olhos. Para isso está aí disponível para todos nós, milhões e milhões a partir da Bíblia. A partir da Bíblia. Exato. Né? Escute-me. É como se Deus lhe dissesse, escute-me com os olhos, com as lições do Evangelho de Jesus. Leia, entenda, coloque em prática, enquanto os seus ouvidos espirituais estão distantes. Então, se a gente trouxer isso para a nossa vivência, cada vez que a gente pegar uma mensagem, aí, por quê? O que é que os espíritos dizem? Que toda vez que você pega, por exemplo, quando você peguei essa revista aqui, aqueles que escreveram as mensagens, eles vão se fazer presente. Eles vão me ajudar. E é isso que Joana diz. Escute-me com os olhos. Agora, cabe a mim ler e buscar colocar em prática. Exatamente. Enquanto os ouvidos estão distantes. Perfeito, perfeito. Eu vou ler aqui o que Deli traz aqui sobre premonição. A segunda que nos chega aqui é a intuição de um conselho. Orientação de benfeitores espirituais. Nessas circunstâncias, a pessoa capta a mensagem do bom espírito, às vezes sem se dar conta da procedência das ideias que surgem em sua mente. A gente citou e comentou aqui, você trouxe muito bem. Por exemplo, quando você escreve, né, você pode estar, ele pode não dizer, não, Salles, meu nome, fulano, mas você captou a ideia dele, a mensagem dele. E por último, nos chega aqui a intuição provocada por ação obsessiva. O que é que ele nos diz? O espírito obsessor pode fazer o indivíduo objeto de sua influência. Isso é muito comum. Recordar uma ação cometida em existência pretérita. Essa lembrança, vivamente alimentada pelo perseguidor, chega-lhe pelos canais da intuição, produzindo os mais variados sofrimentos de acordo com a gravidade da ação cometida, remorso, medo, sentimento de culpa, etc. Todavia, pode-se afirmar que a intuição é um mecanismo regulador do progresso espiritual, manifestada na forma de ideias inatas e de tendências instintivas. Você já se viu, Brandina, por exemplo, numa comunicação de um espírito, você se vê
com a própria cometedora daquela ação, às vezes que o espírito traz. Do sentimento dele. Do sentimento com dele. certeza. Não é? Essa É o que intuição. acontece na hora do processo do médio ostensivo, né? É. Ele sente todo esse... Que é o que o Brandina traz, gente, é de perispírito para perispírito. O intercâmbio mediúnico... E a mente. A mente. Então, o perispírito, porque, gente, o que é que eu digo para você? O perispírito, ele continua com o espírito. O que a gente chama de duplo etéreo é ligado ao corpo material. O duplo etéreo, ele se desmancha com o corpo orgânico. Já o perispírito continua com o espírito e ele vai se depurando, ou seja, ele vai ficando mais sutil à proporção que o espírito vai evoluindo. Então, o perispírito, ele continua, porque a essência espírito mesmo, você não tem como perceber. Né? Ela é muito sutil para a percepção, para essa capacidade, inclusive, mediúnica, para você perceber o espírito. Mas o que você percebe é o perispírito. Né? Nós ainda somos indivíduos, do ponto de vista dessas essências, ainda no estado grosseiro. Então, nós percebemos o perispírito. Esse perispírito, nos espíritos extremamente evoluídos, eles se confundem com o próprio espírito. Então, você não sabe o que é perispírito e o que é espírito. O puro espírito, praticamente, né? Então, é o que ele fala aqui, né? Essa lembrança vivelmente alimentada pelo perseguidor chega-lhe pelos canais de intuição, produzindo os mais variados sofrimentos de acordo com a gravidade da ação cometida. Remorso, medo, sentimento de culpa, etc. E aí ele traz um grifo daqui de Kardec. Ele diz o seguinte: os conhecimentos adquiridos em cada existência e no plano espiritual não se perdem. Liberta da matéria, o espírito sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte. É o que eu falava na instante, né? Momentaneamente, mas a intuição que deles guarda ali auxilia o progresso, sem o que estaria sempre a recomeçar do zero. Então você fica com aquela intuição, com aquela certeza, entre aspas, vamos colocar aqui, em estado imanente em seu espírito. À proporção que você vai vivendo essa existência, os ensinamentos vão chegando, as intuições vão chegando, e você agora vai estar sempre no livre-arbítrio. Chega a intuição, por exemplo, de você tomar uma determinada atitude. Eu vou trazer para um campo aqui, Brandina. O indivíduo que inventou esse microfone que a gente está falando, ele recebe a intuição de como chegar àquele equipamento. Ele pode pegar ou não. Se ele não pegar, outro vai inventar o microfone. Ou seja, ele vai trazer um conhecimento que já existe. Nós somos intermediários. Os cientistas são intermediários de... Olha que coisa interessante que eu vou falar para vocês. Os cientistas, hoje, ora aqui, são pessoas que têm acesso a um conhecimento existente. Porque se a Terra é portadora de invenções e conhecimentos pertinentes ao momento da Terra, e existem muitas moradas na casa do meu pai, mais e menos evoluídas. Então, um microfone desse na Terra já pode ter sido acessado ou inventado, entre aspas, há bilhões de anos num planeta muito mais evoluído. Lá em nosso lar, quando você vê aquele... Nosso lar, né? Aquele... 1945, 49. Que nem imaginava de televisão. Já tinha lá. Quando o Chico Xavier trazia no nosso lar, eu digo, cara, esse Chico Xavier é doido, é? Você vai utilizar qual mecanismo aqui para trazer uma psicografia? Para você mandar uma mensagem para sua família que pensa que você morreu. Você quer usar essa tradicional aqui no lápis? Ou você quer usar aqui a transcomunicação? Você quer usar o computador? Marta com Marcel. Com Marcel Mariano, né? No computador. No computador, no celular. Então, ele se utiliza dos mecanismos ora existentes. Daí ele diz o seguinte aqui: premonição é uma forma de percepção espiritual onde o médium ou a pessoa recebe de maneira intuitiva ou através de sonhos, mensagens ou imagens que antecipam acontecimentos do futuro. Excelente, você só veio engrandecer o nosso programa, minha amiga, eu chamo
vi ainda pessoalmente. Eu não estive no congresso, mas já recebi aqui a fala da nossa amiga Brandina, que a conheceu, né? Dela, lá No congresso. no congresso, ela e Rose. Foi. Então, eu, um dia, se Deus quiser, vou conhecê-la, Deli. Um grande abraço a você e toda a sua família. E você sempre essa pessoa que está contribuindo com o programa Conhecer. Só tenho a agradecer a você. Falando nisso, eu vou trazer aqui, para a gente já encerrando. Hoje eu vou fazer a prece final, Brandina. Então, eu vou trazer para você logo as suas considerações, que eu vou trazer um texto aqui, ver se ele está aqui. Mas eu vou passar para você, Brandina, até para você já trazer a sua, enquanto eu pego. Brandina, muito obrigado, minha irmã, pela sua intuição que você recebeu e você trazer esse texto belíssimo. É com você. É gratidão, mais uma vez, gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão aos amigos espirituais, que tem tanto cuidado por cada um de nós, que se preocupa com a nossa evolução espiritual, para que a gente possa, cada vez mais, buscar dentro de nós aquilo que está em germe, para que a gente possa desenvolver e colocar em prática a serviço do nosso Mestre Jesus. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine, que Ele nos guarde no seu infinito amor. Que Maria de Nazaré, nossa imã, que ela possa estender seu manto de luz sobre a humanidade inteira, deixando que a tua luz, ó Mãe, seja com todos os teus filhos. Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o filho do vosso ventre, o nosso amado Jesus. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Brandina. Como sempre, meu irmão, você é uma pessoa que só veio somar com esse programa aqui, viu? Eu sou eternamente grato. A reencontrá-la, eu tenho a tranquilidade de dizer isso, reencontrá-la nessa encarnação, com um processo de aprendizado mútuo. Né? Eu aprendo com você, você aprende comigo, nós aprendemos. Assim como o nosso amigo Evanildo, suas considerações finais, meu irmão. Gratidão, né? Como eu sempre falo, o programa é conhecer. Então, que a gente possa nos conhecer e cuidar das nossas crianças. E gratidão também por ontem, por mais um ano, de Dona Maria Isabel dos Santos, como você fala, César, conhecido como minha mãe. Oh, que coisa. Parabéns, Dona Maria Isabel dos Santos. Gratidão. Parabéns, Comemoração do seu aniversário e que todos tenham uma boa noite. Com certeza. Miss, você pode chamar de Miss. Ó, entendeu? Miss Maria Isabel dos Santos. É Miss. É Miss. Grande abraço, Dona Maria. Eu trago aqui, gente, a gente falou hoje em intuição, a gente falou hoje em psicografia, a gente falou em textos, né? Enfim, mediunidade como um todo, a gente falou sobre evangelização. Obrigado, Elisete. Elisete está dizendo parabéns pelo programa Conhecer de hoje. Nós que agradecemos a vocês que estão aqui sempre presentes nesse espaço, construindo o programa Conhecer, que vai ao ar. Esse programa irá ao ar, esse daqui, na segunda-feira, a partir das 22 horas, horário de Brasília, através da rede SDP TV. E aí, eu já trago... Nós que agradecemos a vocês. Vou aqui fechar, para poder não ficar misturando as vozes e deixar só a música de fundo. Então, esse programa estará no ar. Primeiro, segunda-feira, a primeira parte. Segunda-feira, 22 horas, e na terça-feira, a partir das 22 horas também, na rede STPTV. Na quarta-feira, a gente reproduz o programa lá, que eu sempre trago a doutrinária do Centro Espírita Fé e Luz, que inclusive amanhã, dando seguimento, continua. Silvio Barreto,
né? Silvio Barreto trazendo mais uma doutrinária para a gente. Obrigado, Silvio Barreto. E aí, eu peço aos nossos irmãos, agradecendo a todos, que possam, ao término dessa semana do mês de novembro, possa agradecer pela semana que teve, e agradecendo, pedir para que essa nova semana que nos chega a partir de amanhã, as bênçãos do nosso irmão Jesus Cristo, através sempre dos nossos anjos protetores, guardiães, a nossa consciência, mas sobretudo nosso divino mestre, Jesus, e o nosso Deus Criador, nos inspire. É compreensível que o medo, ainda normal, seja um conteúdo apresentado nos encontros dos irmãos encarnados, nessas reuniões. Acontece que muitos desses medos ainda são sonhos e dificuldades dos próprios irmãos de intermédio e de diálogo. Óbvio, pois desde pequeninos fomos criados entre o medo, o belo, o espetacular, a fantasia. Cuidado com o bicho-papão. Se você não comer, o homem do saco vai te pegar. Você é muito linda, só vai te levar daqui um príncipe. Trabalhe para ganhar muito dinheiro. Estude ou você vai ser nada na vida. Nesta lida, vamos construindo nossos medos, desejos e sonhos. Eis que surgem diante de nós muitos desses irmãos e irmãs decepcionados, deformados e tristes, em busca de uma luz, uma palavra de consolo que lhes restabeleçam a vida, de que tanto procuram. O espaço espírita detém elementos complementares aos nossos aparelhos e de medicamentos que proporcionam o restabelecimento da cura, das energias e, sobretudo, da fé. Da fé de ambos os lados. Digo isto, quase todos ainda não aprenderam as leituras que têm a capacidade de acessar nestas existências. As escrituras do mestre Kardec, aqui com destaques ao Evangelho do irmão mais velho, o Cristo. Ó trabalhadores da última hora, ides e ajudais, ides e pregais, pois os irmãos, muitas vezes deformados e tristes, são, por assim dizer, a maneira como eles se veem momentaneamente. Se este mesmo irmão Jesus Cristo diz, sede perfeitos, ele o diz em todas as perfeições. Todas. A imperfeição do corpo, nas formas apresentadas, são passageiras, assim como os pensamentos. Aliás, todos são pensamentos. Continuar é preciso, parar não é preciso. Tenhamos todos uma boa noite e até semana que vem com o programa Conhecer.